Oi para o pessoal que está entrando aí na live. A gente está começando agora mais um It's My Live, essa segundona, feriadão, não é mesmo? Revolução Constitucionalista de 32, é isso? É estranho, mas é fato. Então, enquanto as pessoas vão entrando, vão chegando aí para a gente dar início ao nosso bate-papo, vamos aproveitar esse momento para trazer algumas informações aí do que aconteceu no dia, do que foi notícia. Uma situação que repercutiu bastante foi a decisão da OMS, não é? Oi, Isabel, boa noite. A Organização Mundial da Saúde, que decidiu suspender os testes com relação à hidroxicloroquina por entender que é uma situação aí de muito risco. Então, eles colocaram lá, enquanto dados de segurança não forem revisados, garantindo aí a saúde de fato dos pacientes, os testes estão suspensos. Principalmente aqui no Brasil, a gente sabe que tem uma grande polarização, não é, com o uso da hidroxicloroquina, da cloroquina. Uns entendem que deve usar desde os primeiros sintomas, outros que só em casos mais graves, outros que não deve usar de maneira nenhuma, já que é um medicamento que traz alguns perigos. E agora a gente tem então essa decisão da OMS suspendendo os testes por enquanto. Uma outra situação que também chamou a atenção hoje foi que Michael Levitt, o Nobel de Química, ele deu a seguinte declaração: ele garantiu que o lockdown pode aí trazer muito mais situações de morte do que salvar vidas. E ele explicou ali o contexto por conta dos extremos sociais causados, segundo ele, pelo isolamento, como o abuso doméstico, divórcio e alcoolismo. Então, na opinião dele, essa situação de lockdown que tem sido colocado aí por alguns estados, algumas cidades, pode trazer mais prejuízo do que benefício. Agora, com relação ao estado de São Paulo, uma notícia que chamou a atenção também. O Dória anunciou aí durante uma entrevista que a partir de junho, a gente está todo mundo ansioso, né? Agora esperando o dia 31, o que vai acontecer, se vai continuar a quarentena, se não vai continuar a quarentena. Então, ele adiantou que o lockdown está basicamente descartado aqui no estado de São Paulo, muito pouco provável que aconteça, mas que vai começar uma quarentena inteligente. O que é isso? Vamos esperar para ver. Ele tentou explicar, disse que vai ser uma situação de regionalização, que não vai ser mais essa situação igualitária para todo o estado de São Paulo, que ele vai observar a necessidade aí do litoral, da capital, do interior, e vai observar realmente em que condição está cada local para tomar uma decisão mais justa, mais correta, segundo ele. E na quarta-feira já, segundo ele, vai trazer todos os detalhes sobre como vai ser essa quarentena inteligente, o que vai acontecer e tudo mais. Estou dando uma olhadinha aqui, 6h28, ainda falta um pouquinho para eu dar início à live de hoje, mas eu já posso adiantar para vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre como a quarentena, principalmente a pandemia e depois a quarentena, tem atingido aí os profissionais da área da beleza. Eles têm sido, sim, muito afetados, já que desde o princípio praticamente foram impedidos de trabalhar. Aqui em São José do Rio Preto, a gente sabe que teve aí uma situação de flexibilização. Eles até tentaram trabalhar de maneira ali mais limitada, mais contida, tomando todos os cuidados, recebendo menos clientes, né, no salão, tendo uma rotatividade bem pequena. Mas depois de uma recomendação do Ministério Público, o prefeito voltou atrás e os salões de beleza pararam de funcionar novamente. Eles estão aguardando, assim como todos nós, ansiosos esse dia 31, agora de maio, para ver qual vai ser a decisão do governador, mesmo porque a gente sabe
que a maioria das cidades tem observado mesmo o que preconiza o governo do estado. E mesmo aquelas que tentam flexibilizar de alguma maneira, não, tem encontrado alguma dificuldade, né? Não tem conseguido aí realizar essa situação de flexibilização da maneira que gostariam. Então, a gente falou agora há pouco sobre essa questão da quarentena inteligente do Dória. Vamos ver se depois, a partir de 1º de junho, os prefeitos vão ter mais liberdade, vão poder decidir o que fazer com relação à governabilidade da cidade, a flexibilização com relação ao comércio e tudo que envolve aí a quarentena, a pandemia e o enfrentamento à Covid-19. Já bateu 6h30, eu vou apresentar então o meu convidado de agora. O nome dele é Luciano Pacheco, ele é cabeleireiro e barbeiro aqui em São José do Rio Preto, atua aqui na cidade já há alguns anos e ele é uma das pessoas que está à frente aí do movimento Cabeleireiros Unidos. Esse movimento, eles se uniram, não é, para tentar ganhar alguma força frente ao poder público, numa discussão, numa negociação. E até na última sexta-feira eles foram até a frente da prefeitura, fizeram ali um protesto velado e pediram para serem atendidos pelo prefeito Edinho Araújo, foram atendidos, falaram ali das suas necessidades e do que eles precisariam, não é, para continuar o trabalho, como é que seria, contaram como é que estavam trabalhando com toda a segurança e tudo mais, usando máscaras, deixando o álcool em gel disponível para os clientes, para eles, deixando aquela situação, como eu disse, de uma pequena rotatividade, não é, poucos clientes, ninguém na sala de espera. Levaram tudo isso para o prefeito explicou a questão do Ministério Público, que foi uma recomendação, não é? Então não tinha como ignorar essa situação, e aí ficou de ver durante essa semana se ia ter alguma novidade positiva, se teria que esperar mais um pouquinho. Então o nosso convidado vai explicar pra gente como foi essa conversa, vai trazer mais alguns detalhes e trazer também como é que tá sendo, não é? Afinal de contas, cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, vive de atender pessoas. Depende do sustento deles e muitas vezes da família deles, depende desse atendimento às pessoas. Se eles não estão atendendo ninguém, não tem dinheiro. Então, como é que tá sendo? Meu Deus! Vamos ver se ele já tá aqui. Eu não vi ele entrando aqui nos comentários, mas eu vou procurá-lo aqui. Espera só um minutinho. Gente, que frio que é esse? Eu tô tremendo de frio, acredita? Esse friozinho, a gente aqui do interior não é acostumado. A gente gosta de calorão. Eu mandei aqui o convite pro Luciano Pacheco, vamos ver se ele... Olá, Luciano, boa noite para você. Muito obrigada, viu, por estar aqui nesse bate-papo comigo. Boa noite, Mel, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Luciano, vamos começar então trazendo um pouquinho para as pessoas a sua rotina. Mudou demais a partir da quarentena? Teve a decisão, ó, a partir de amanhã não pode mais trabalhar, salão tem que estar fechado. Como é que você recebeu essa notícia e como é que foi a partir de então? Então, na semana do dia 21 de março, foi quando saiu o decreto que o comércio ia ter que fechar, não foi nem surpresa, porque a gente vinha acompanhando, né, todo esse processo que vinha da saúde. Então, tinha essa necessidade, nós acatamos a necessidade. Nós trabalhamos, o último dia nosso foi dia 21 de março, ficamos 2 semanas, né? Até achava, eu acreditava muito que isso ia passar logo e nós íamos poder voltar. Até acreditava, estava muito otimista, achando que assim que voltasse, por ter ficado essas 2 semanas, as clientes iam voltar logo, né? E não foi bem isso que aconteceu. Aí no dia 16 de abril, o prefeito, outro decreto, que liberando os salões. Aí foi um alívio para nós, vamos voltar a bem dizer, ficamos quase um mês sem trabalhar, né?
foi bem difícil, a gente não tinha essa reserva esperando, e hoje em dia, o comércio, né, a economia não estava para isso, assim, a gente ter essa reserva. Então, não foi fácil, não, esses quase 30 dias. Aí podemos voltar. Quando voltamos, crente que ia poder voltar com bastante trabalho, né? As clientes iam estar voltando, e não foi isso. Eu posso te dizer que voltou uns 10% do nosso movimento que era antes. E aí voltamos dentro do que exigia, né? A máscara tinha que ser uma máscara específica para os profissionais, que era a N95, um azul. Álcool em gel em todas as bancadas, na recepção. Eu tirei a minha recepção dos clientes, porque como a gente ia estar atendendo com espaçamento, eu tinha 6 cadeiras na frente da ala dos masculinos, dos cabeleireiros. Eu deixei só 2. Estava com uma distância de 5 metros uma cadeira da outra, e aí eu tive que usar as outras salas, né? A sala de estética, as outras salas que não estavam usando, fizemos salas para atender cliente também, cabeleireiro, né? E nesse tempo que ficou Então, fechado, Luciano, as suas despesas, elas continuaram normalmente? Você conseguiu negociar a questão de aluguel? Lá no seu caso é aluguel? E a realidade dos seus colegas? Você teve também notícias, de dificuldades maiores que colegas estavam enfrentando? Como é que foi esse período? eu posso até me considerar que eu tive sorte. O proprietário, lá o prédio é alugado, ele entendeu, né, essa necessidade nossa, ele me deu um desconto de 50% durante 2 meses, né, 60 dias. Mas eu tive conversando com vários amigos, colegas donos de salões aí, que estão passando uma dificuldade bem grande também, e não consegui. Teve proprietários aí que não deram esse desconto, ou deu 20% só. Muitos já estou sabendo que já fecharam e não vão reabrir mais. Então é uma situação que foi como eu te disse antes, né? A gente não estava esperando isso, e hoje em dia quem que tem reserva, tem um dinheiro guardado para poder se manter durante esse tempo? Então foi bem complicado, está sendo bem complicado, né? Depois aí voltou de novo, dia 21, se eu não me engano, mandando fechar novamente. Aí para nós aí foi uma grande surpresa, assim, pra ser sincero, foi bem desesperador, né? Porque a gente voltou a trabalhar, abriu o salão, abriu, mas o movimento não era mais aquele que a gente tinha. Então foi bem complicado você se adaptar, se acostumar com esse faturamento. Mas como a gente sabia, isso não é só o salão de beleza, né? Isso está geral, está no mundo todo. Então tivemos que ter um pouco mais de tranquilidade e ir se adaptando. Mas, como você falou, nem todos entenderam isso, e as contas continuam vindo do mesmo jeito, né? Telefone, a luz, eles falam, uns falam que não vai cortar, mas aí, como é que você faz? Não tem essa garantia, né? O banco continuou, todas as coisas caindo normal. E essa questão, quando voltou, o atendimento, como você disse, foi bem reduzido. Foi, na verdade, um respiro, um alívio ali, uma situação para ir remediando. Sim, foi quando nós voltamos, foi realmente um alívio. Você viu que estava mais parado, o movimento bem mais fraco, mas pelo menos você tinha aquele pontinho, né, de esperança, né? A luz no fundo do túnel, como se diz. Achando que não, vai melhorar. Essa semana agora, devagarzinho, as clientes vão voltando, começamos a entrar em contato com as clientes, falando que nós estávamos tomando todos os cuidados necessários, com o espaçamento de horário de cliente. O que a gente agendava uma cliente, depois do horário que ela terminava de ser atendida, a gente dava mais um espaço de 40 minutos para poder agendar uma outra cliente. Então, a cliente nem estava se encontrando no salão. Então, nós estávamos tomando esse cuidado. Mas teve muitas clientes que ainda teve um receio de estar voltando, né? Eu acredito, então, teve aquela cliente que está com medo ainda realmente, tem aquela cliente que não vê a necessidade, deixou de, mas por que eu vou me arrumar, eu não posso sair? E aquela sem condição, tá sem grana, tá difícil. Mas nós vimos também muita cliente pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso retocar minha raiz, eu tô com a unha muito feia. Então você via a necessidade delas também, precisando de estar, para se sentir bem, né? Psicologicamente ela se vê bem, porque ela está trancada dentro de casa e não poder se arrumar é bem complicado. Então a gente viu essas duas coisas também. Você está falando aí da questão dos clientes quererem se sentir bem, se sentirem
bonita. Não é nem se sentir bonita, é não se sentir feia, né? Porque você olhar no espelho para É, uma raizona horrorosa, ou isso no dia a dia vai interferindo na sua saúde, no seu emocional também. é, ela se sente bem, né? Foi cuidada, né? Pelo menos, né? E me conta, Luciano, a conversa, a ideia de ir até a prefeitura, realizar um movimento, por que vocês chegaram a essa situação? Por que vocês colocaram, precisamos externar a nossa insatisfação? Por que vocês decidiram ir até lá? A princípio, em contato com um amigo nosso, cabeleireiro, dono de salão também, ali no centro, acho que eles estavam até sofrendo mais que nós, né? Ele entrou em contato para a gente fazer um grupo e entrar em contato com os cabeleireiros para a gente entrar com um advogado que se propôs, até sem custo, tivemos que agradecer muito ele, se propôs a entrar com essa ação sem custo para nós, com um mandado de segurança, ele disse, para ver se a promotoria acatava isso para a gente poder voltar a trabalhar até se decidir esse negócio do governo, se vai liberar ou não dia 1º de junho, né? Nesse meio tempo, dentro desse grupo, os cabeleireiros sugeriram que a gente ia até a prefeitura e mostrar que nós estávamos passando, né? Mostrar isso para a população, mostrar na mídia, até com o prefeito. Até achei que ele não ia nos atender, mas atendeu. E aí foi interessante. Esse manifesto lá foi bem tranquilo. Nós fomos em torno de uns 100 cabeleireiros, nós estávamos lá. Cabeleireiros, barbeiros, manicure. E o prefeito nos atendeu 3 profissionais da área. E ele disse que ele se sentiu de mão atada, né? Porque a promotoria apertou ele também e ele teve que acatar. Nós sabemos que, na verdade, a promotoria sugeriu, né? Não mandou, como uma lei, um decreto novo, que ele acatasse e fechasse os salões. Mas ele disse que ele estava se sentindo pressionado e teve que acatar. Mas que agora, nessa semana, ia ter a reunião com o governador, e parece que o governador ele quer jogar responsabilidade para cada prefeito das suas cidades, né? E aí estamos rezando que, pelo menos, se isso acontecer, acredito muito que ele vai poder voltar ao comércio devagarzinho, a gente vai voltar a trabalhar. Eu ia perguntar essa questão mesmo. Você disse que foi uma sugestão do Ministério Público, uma recomendação do Ministério Público. Então, quando o prefeito decide, a partir de uma recomendação, não de uma ordem, causa uma frustração, vocês acreditavam que dava para ficar aberto, mas. Sim, né? Porque foi uma sugestão, não foi uma ordem, né? Uma lei. Então eu acho que dava para segurar nós, deixar a gente poder trabalhar. Como eu te disse, a gente estava trabalhando um movimento bem abaixo, dentro, não teve atuações dentro da cidade, assim, muitos casos, falar de os salões estavam infringindo a forma que tinha que estar sendo trabalhado. Todo mundo acatou da forma correta que tinha que ter sido. Então, a gente não via esse motivo de por que fechar os salões de novo depois de 30 dias fechado, se não teve ocorrências, né, de casos de salões estar infringindo da forma que tinha que ter sido. Mesmo porque, não é, Luciano? Está todo mundo, obviamente, preocupado, com receio dessa doença, então vocês também têm um maior interesse em se proteger. Sim, até nós tínhamos um comunicado na porta do salão que só íamos atender os clientes que estivessem de máscara. Então, o cliente, se caso chegasse algum cliente sem máscara, nós tínhamos a máscara para ceder para o cliente. Então, nós estávamos levando a risca, porque você disse, a gente também tem medo. A gente tem família, tem os pais nossos que são idosos, grupo de risco. Então, a gente não estava ali só para ganhar dinheiro também. Para sobreviver, na realidade não estávamos ganhando o que a gente ganhava antes, que a gente vinha esperando que esse ano seria um ano muito bom para nós, na área da beleza, mas é até complicado, a gente acha, assim, nós estamos aqui para falar de política, mas parece que fica um jogo muito político, né, uma coisa, e esqueceram da população, precisa trabalhar também, tomando os cuidados, mas precisamos. Você falou com relação a ser um ano bastante positivo na área da beleza, eu até fiz uma pesquisa aqui rapidamente, aqui no Brasil, pelo que eu vi, são em média 500 mil salões formais atuando, né?
e a estimativa é de que 48% sobreviva de maneira informal, ou seja, esse número é muito maior do que isso. E tem aumentado demais franquias na área da beleza. O crescimento nos últimos 10 anos foi de quase 10% por ano com relação à área aí de vocês, que é a área da beleza. Mesmo durante aquela crise que o Brasil enfrentou, continuou crescendo, continuou indo bem. O brasileiro é considerado vaidoso, não é? Fizeram uma pesquisa aí no Google que nós estamos em segundo lugar do povo que mais pesquisa ali com relação à beleza no mundo. Aí vem uma situação de um Covid para travar toda essa história, para derrubar todo mundo que estava aí querendo trabalhar e na ânsia de crescer. É verdade, não, foi um baque muito grande. E realmente, a população brasileira, ela é vaidosa. Os homens, hoje em dia a gente brinca e fala que o homem está mais vaidoso que a mulher, porque a mulher é natural dela, é na natureza. A gente tem clientes, né, crianças, menininhas que já querem fazer a unha, querem arrumar o cabelo junto com a mãe. Então a gente vinha com uma expectativa muito boa, né? Com uma quantidade de salões, aqui em Rio Preto também, a gente tinha em média aí de quase 3 mil salões, né? Fora os informais. Quer dizer, em cada salão, pelo menos, devem ter 3 profissionais trabalhando dentro de cada salão. Então, são quantos mil profissionais aí sendo atingidos, né? Só no meu salão nós somos em 13 profissionais. No seu caso, são funcionários seus ou são sócios? Como é que é? São parceiros, né? A gente tem um contrato de parcerias. Todos eles têm MEI no salão. Eu tenho só minha recepcionista aqui, ela é registrada. Entendeu? E eu tô até vendo, eu tentei o máximo, estava tentando, depois que nós voltamos, eu acho que se Deus quiser, não vou precisar encostar ela, afastar, né? Mas tá difícil. E aí minha contadora está me sugerindo a fazer isso, né? Com a ajuda do governo lá, aquele sistema de poder encostar ela do contrato, porque a gente respirar um pouco, né? Bem, Infelizmente. você está analisando, então, a opção de suspensão do contrato da sua recepcionista, até ver como ficam as coisas, se vocês vão poder voltar a trabalhar, se a coisa volta a girar. Sim, vou ter que fazer isso porque eu segurei, né, tentei esse tempo, antecipamos as férias dela durante esses 30 dias que nós ficamos parados, mas eu acreditava que, como te disse, nós íamos voltar e o movimento ia voltar também junto, né, as clientes. Como isso também não aconteceu, então provavelmente eu vou ter que suspender o contrato dela até isso for voltando. Além também tem a questão, nós fechamos de novo, né? Então nós já vamos para 2 semanas, já está fechado. E agora, durante essa semana, que o poder público ficou de dar um retorno para vocês, vocês vão acompanhando essa situação. O que vai acontecer nessa semana, Luciano? Nós estamos aguardando, como foi sexta-feira, nós conseguimos despachar esse processo aí, documento. Então, hoje, por ter sido feriado, né, essa mudança que teve no calendário aí, então eu espero que amanhã a gente já possa ter talvez uma resposta até no final do dia, positiva, ou que seja negativa, mas uma resposta. Porque, mas o dia 30 já está aí no final de semana, mas qualquer dia para nós é muito importante. Um dia que seja da semana a gente está podendo trabalhar é muito importante. Então, estamos torcendo aí positivamente que possa ter uma resposta positiva. E vocês estudam a possibilidade de novo manifesto? Foi um manifesto pacífico, nova ação nesse sentido? Ou algum outro tipo de manifestação? O que vocês pensam? Não, não sugerimos nada de mais manifestação, não. É o que você disse, foi bem pacífica a manifestação nossa. Só fomos lá para mostrar que a área da beleza está sofrendo, e ela existe, né? Para as pessoas estarem vendo a nossa necessidade, a dificuldade que os profissionais da beleza estão passando. Até queria dar os parabéns para os nossos companheiros aí, donos dos salões, porque todo mundo fala, é uma área que as pessoas não... Cada um quer saber de si, né? E não, eu sempre já fiz parte de uma associação alguns anos atrás, fiz parte do núcleo da beleza na CIRP também, e eu sempre briguei muito por isso, né? Essa união da classe. E foi legal, nós somos um grupo bem grande, tivemos que abrir 2 grupos no WhatsApp, porque todo mundo entendeu essa necessidade, todo mundo está focado e aguardando isso. Então eu espero que não vai precisar
de outro manifesto, de ter que ir na porta da prefeitura novamente, não. E no começo você falou sobre a questão de hoje a gente tudo é política, tudo é politicagem, né? Até com relação a ser ou não ser um serviço essencial. Como é que vocês enxergam essa situação? Não, eu acredito, eu vejo, nós todos vemos que é essencial sim. Não é, mas se a pessoa não vai sair, não precisa se arrumar, não precisa se cuidar, precisa. É o que nós dizemos, o homem fica barbudo, a mulher com a raiz branca. Imagina o casal ficar se olhando em casa todo dia todo, todos os dias, e um mais feio que o outro está se arrumar. Então é essencial sim. E aquela coisa, é pouco, nós não falamos que nós íamos voltar e o salão cheio, o salão lotado. Nem se fosse, nós íamos tomar esse cuidado também, né? De ser gradativo. Então é essencial sim, né? E vamos olhar pelo outro lado, né? No teu caso, é mais do que essencial, porque é o seu meio de vida. Sim, e igual no meu caso, é eu e minha esposa, nós tiramos do mesmo lugar. Não é porque tem, de repente, minha esposa, ou deve ter outros casos, outros profissionais que tem o marido ou a esposa que trabalha em um outro ramo, que de repente tem um salário fixo, então ajuda, né? Vai se controlando. Mas no nosso caso, como eu tenho vários amigos também que são o casal, é cabeleireiro, é da área, e tira o sustento, tudo de dentro de um salão, né? Então é bem complicado mesmo. Eu nunca imaginei que a gente está passando numa situação dessa e você não tem o que fazer, né? Eu ia perguntar agora, uma grande frustração e uma grande alegria. É difícil, mas é uma grande alegria diante deste cenário. É bem complicado mesmo. É uma frustração porque você sabe que você está aqui, você está apto a poder atender dentro das normas e você fica travado, né, ao mesmo tempo, de mãos amarradas, sem poder fazer nada e sabendo que as clientes também querem, né? Não é tipo assim, eu estou querendo trabalhar, mas as clientes não vão lá de forma alguma. Elas iriam, se fosse menos, mais lento, mais ia. Então é uma frustração, sim. E alegria tem alguma? A alegria que eu sei que a gente fala, a gente é brasileiro, né, a gente tem sempre aquela esperança, né? E a alegria é saber que as nossas clientes estão aguardando, porque a hora que a gente voltar, elas vão estar lá para a gente estar. Acho que o Luciano caiu. Vamos esperar um pouquinho, ver se ele volta para ele concluir o raciocínio dele. Luciano, agora no finalzinho travou um pouquinho o seu vídeo, só busca a questão da alegria. Você falou as clientes voltarem. É que eu te falo assim, vou repetir, como a gente é brasileiro, né? A gente tem sempre aquela esperança, né? E a alegria é essa, é tentar ter um fundo de esperança que elas vão voltar, que isso vai passar, foi o necessário, foi, mas isso vai passar e vamos estar lá pronto para cuidar das nossas clientes, dos clientes, deixá-las bonitas novamente. Tá certo. Vamos então partir para as nossas considerações finais. Se você quiser deixar um recado para os nossos governantes ou para os clientes de maneira geral, fica à vontade. Obrigado. Não, falar para as clientes, né, que nós estamos ansiosos, que isso vai passar logo, e todos os profissionais da área daqui de Rio Preto, como de outras regiões também, nós estamos cuidando, se cuidando e cuidando delas com devido tudo que precisa ser feito. Então, vamos pedir, torcer aí que a gente possa voltar o quanto antes, trabalhar, ganhar nosso pão de cada dia e cuidar da beleza, que isso também é saúde também. É higiene e é saúde. Tá certo. Luciano, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar com a gente um pouquinho aí da realidade de vocês, da indústria da beleza, os profissionais da área da beleza, como é que tem sido, como é que vocês têm enfrentado e a expectativa com relação a tudo isso. Eu desejo, de fato, que essa semana só traga boas notícias, que a gente, aos pouquinhos, comece a retomar a nossa rotina, não é com relação ao salão de beleza, com relação ao comércio, e que logo, logo, a gente possa caminhar nas ruas com total segurança e tranquilidade. Uma boa noite para você, viu? Boa noite, Mel. Eu que agradeço o convite, tá? Poder estar
expondo essa dificuldade, esse tempo. Eu sei que não é só os cabeleireiros que estão passando por isso, os barbeiros, as manicures, mas a gente está aqui, a gente existe também, e eu te agradeço por ter esse convite. E assim que eu tiver alguma novidade, eu te mando para você estar repostando para nós aí também. Obrigado, viu? Boa noite. Por favor. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Eu vou aproveitar mais um minutinho do tempo de vocês para chamar para a próxima live de quinta-feira, às 7 horas da noite. A gente vai voltar a falar um pouquinho de saúde. Nosso convidado é o médico infectologista Ricardo Zimmermann, e ele vai trazer muita informação, muita novidade, vai comentar também essa situação com relação à decisão do OMS de suspender os testes sobre a hidroxicloroquina, todas as novidades, tudo que a gente pode atualizar na quinta-feira, então, às 7 horas da noite. Espero que todo mundo, tá bom? Um beijão, até lá!